Olá! Em julho, eu publiquei um ranking com os piores países do coronavírus, aqueles em que o extermínio de idosos foi mais intenso. Mostrei que é bobagem usar a população total no denominador para comparar países. Por quê? O sensato é retirar os jovens da conta, já que, na Europa, 90% das mortes por coronavírus ocorreram com idosos acima de 65 anos. E nos Estados Unidos foram 80%. No Brasil, os idosos no critério mundial, acima de 65 anos, representam 10% da população e 70% das mortes antes da vacinação. O que eu passei a fazer? Passei a comparar idosos mortos com idosos totais. Assim que eu fiz, encolhi o denominador em até 30 vezes, no caso de países árabes e africanos, alguns dos quais têm menos de 3% da população idosa. Por conta disso, você não ouve falar em coronavírus na África, que tem metade dos idosos da Europa Ocidental, mesmo com o triplo da população. Eu mostrei o quê? Mostrei que, entre os 15 piores países, havia 11 da América Latina. Uma tragédia de desempenho. Ocupam as 5 piores posições o Peru, o Paraguai, a Colômbia, o Brasil em quarto e o México, que perderam entre 1,5% e 2% de seus idosos com mais de 65 anos. Um desempenho, de fato, muito ruim. Olha só, esta lista tem 100 países. Eles estão ordenados por essa coluna aqui, o percentual de idosos mortos. Em primeiro lugar aqui estão países da América Latina, que são os verdinhos. Tem mais dois aqui, o rosinha, que é da Arábia, e um amarelo, que é do leste europeu. Aparece aqui em sexto lugar Omã, que é um país árabe com 5 milhões de habitantes, mas reparem aqui, ó, só tem 2,4% de idosos com mais de 65 anos. Então os idosos totais são 120 mil. Qualquer coisa que morrer aqui já sensibiliza a tabela. Lá morreram 3.500 pessoas, mais ou menos, de Covid. Se metade era idoso, dá mais ou menos 1.700. Esses 1.700 sobre 120 mil já dá 1,5%. Já é o suficiente para botar o Oman entre os 10 primeiros. E você não vê esse critério nessas tabelas que a mídia publica, que fica comparando os mortos com a população total. Como a Oman praticamente não tem idosos, que o pessoal lá não gosta de viver muito, então Oman não é nada nessas tabelas que você vê na mídia. Mas na minha aqui, o percentual de idosos mortos lá foi muito relevante. Então aqui está os 10 primeiros. Se você descer, vou descer aqui mais 10, um page down, você vai ver que a próxima lista aqui continua mais ou menos muito parecido. Mais países verdinhos da América Latina, tem mais 4, não é? Tem mais 3 do leste europeu. Aparece um da África aqui, o primeiro da África aqui, que é a África do Sul. A África do Sul tem 5,3% de idosos. E lá morreram 66 mil pessoas, se metade, são 53% lá eram idosos, 35 mil pessoas. Já fica com 1,1% a África do Sul. Se eu descer mais entre o 20º e o 30º, aí começa a aparecer países ricos. O primeiro é a Bélgica, não é? E aparece aqui também os Estados Unidos e o Reino Unido. E a Itália aqui em 31º. Aqui nessa planilha, eu faço uma análise dos 30 países primeiros colocados por continente. Então, esses 30 países primeiros colocados reúnem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Aonde é que está essa população? Quase metade está aqui na América Latina. São 11 países, 44% desses 1 bilhão e 200, 540 milhões de pessoas. Mas depois vem os Estados Unidos e a Inglaterra, com quase 400 milhões de habitantes. Agora, apresento o mesmo ranking para os estados brasileiros, até 30 de setembro de 2021, com a diferença de ter usado dados até 60 anos. Os piores foram os da região norte e centro-oeste. Roraima no topo, seguida de Rondônia, Amazonas e Acre. E o DF em quinto lugar. Depois vem Amapá, Mato Grosso, Goiás, seguidos de Rio de Janeiro em nono lugar. Esses piores exterminaram entre 1,7% e 2,1% de seus idosos acima de 60 anos.
muita coisa. Aqui está a tabela ordenada em ordem decrescente de percentual de idosos mortos sobre idosos totais, que é essa última coluna. Você vê aqui Roraima em primeiro lugar com 2%, aqui em quinto lugar aparece o DF com 1,7%. E em último lugar, o Maranhão e a Bahia na faixa de 0,6%, 0,8%. Vejam bem, aqui os primeiros países verdinhos, que são países da Amazônia, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre. Depois aparecem esses ocres aqui, que são estados do Centro-Oeste. Depois é que vão aparecer os estados do Sudeste, em branquinho aqui está o Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Não é? E aí começam a aparecer os azuis, que são os do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui para baixo você vê nitidamente que os estados onde houve menos mortandade de idosos foram estados da região Nordeste. Há uma certa lógica regional nesses números, mas eu vou deixar para você arrumar as explicações. Meu papel aqui não é providenciar mais certezas para você que já carrega um montão delas. O negócio desse canal não é produzir certezas, mas sim dúvidas. O Rio de Janeiro seria o primeiro lugar e São Paulo o segundo, caso utilizado o critério burro que você vê na imprensa, que divide mortos totais por população total. Os melhores estados foram Maranhão, Piauí e Bahia, em que o índice foi inferior a 1% de idosos mortos. Esses estados estão entre aqueles com maior população rural, mostrando o gosto do coronavírus por população aglomerada. Enquanto Maranhão e Piauí têm 36% de população vivendo no campo, Rio, São Paulo e o DF têm menos de 4%. Olha a diferença. Há estados como Minas Gerais, em que as mortes de idosos em 2021 cresceram quase 150% em relação a 2020. Essa piora em 2021 também foi significativa nos 3 estados do Sul, com 128% de aumento. Pará e Amapá registraram queda de 10% e 18%, respectivamente, em 2021. O DF, o Ceará e o Rio de Janeiro estão entre os que as mortes de idosos subiram menos em 2021, 9%, 13% e 16%. Todos esses números e o link para suas fontes estão em uma planilha de Excel anexada aqui no site deste canal. Aqui no canal do Viajante da Maionese você encontra informação de qualidade, números inéditos que você pode usar à vontade para montar suas explicações e regras gerais. Ou seja, para você criar as suas viagens na maionese para se divertir contando para seus amigos.